Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente da hora que estiveres a assistir, cordiais saudações a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, do vosso canal de podcast. Este que é o melhor podcast do mundo, né? Posso dizer isso com toda a certeza porque eu é que faço. E quem não concorda, que faça o seu próprio. Bom, hoje eu estou com um convidado barbudo, né, que intimida algumas pessoas, mas ela é gente boa. Hoje nós vamos falar sobre como sair das dívidas e alcançar a liberdade financeira. Ok? Hoje eu estou com Admar Geofragas, Paridoco. Maniga. Tudo bem? Estás tímido? Até não, né? Como Cordiais é? saudações, já agora, Admar Geofragas, estamos aqui. Ó, qual é o segredo para criar essa barba? Comer bem, dormir bem, só. Ah, é? Só. Tá a ser bem tratado? Graças a Deus estou, Sim, senhora. sem sombra de dúvidas. Sim, senhora. Bom, para quem é novo no canal, para quem não é inscrito, se inscreve. Estamos a caminho de, não vou dizer 10, né? Porque já estamos em 9. O canal é novo, os vídeos são novos. Então agradeceria que vocês se inscrevessem para ajudar o canal a crescer. Eu diria que estamos a caminho de 50 inscritos, né? Porque com 50 inscritos eu já consigo fazer lives e deixo de fazer vídeos gravados, ok? Então nós vamos entrar agora um pouquinho no nosso tema, né? Eu vou perguntar, Geofragas, o que é que faz uma pessoa criar uma dívida? Isso é um assunto meio difícil de se explicar, porque tudo vai depender daquilo que são as nossas necessidades. Exato. Existem pessoas que normalmente fazem dívidas para a boemia, não é? O que eu acho uma tolice, desculpa quem o fez, e outros que se endividam por ideias, medíocres não, ideias de investimento. Ok. Exato. É sabido que atualmente, acredito que também antigamente sempre foi assim, não é? Vamos dizer que quem realmente sonha ou deseja prosperar ou quer alcançar a riqueza, não faz investimento com capital próprio. Depende, né, da pessoa. Certo. Tem pessoas que têm mais condições que outras, que têm, né, basicamente é isso, mais condições que outras. Têm valores mais avultados do que outros e conseguem investir um pouco mais do seu próprio bolso. Exato. Por exemplo, tem pessoas que fazem empréstimos em bancos para adquirir uma residência, para abrir um negócio, e tem pessoas que têm o próprio capital e conseguem fazer isso. Com certeza, mas eu defendo mais a teoria daqueles que solicitam créditos, que é para Ok. poderem investir nos seus negócios devido ao fator risco. Exato. Normalmente, quem já teve, ou quem tem, não é? E tem o conhecimento de finanças, sabe o quão perigoso é deixar de ter. Então, é complicado. É complicado. Então, com base aos riscos, com base aquilo que é o seu plano estratégico, é muito mais seguro tu solicitares um crédito, que é para poder investir no teu negócio, do que pegar e investir aquele único dinheiro que tu tens. Suponhamos que tu tenhas, vamos dizer, um valor não tão avultado, não é? Um exemplo, a tua conta poupança só tem 1 milhão de contas. E tu queres fazer um negócio, mas tu sabes que para começar esse negócio tu precisas de injetar literalmente 1 milhão de kwanzas. Aí é o tu único corres dinheiro o que tu risco tens. de ficar sem. Exato. E o negócio pode correr o risco de não dar certo, de não dar frutos. Exatamente. Então, diante desta situação, tu tens duas opções. E ambas as opções vai de acordo aos riscos. Se você quer realmente realizar algo, você tem que acreditar no teu projeto, Ok. correto? Então tu vais ter que correr o risco de investir no teu projeto. Podes usar dois métodos. O primeiro método, que é aquele que tu disseste, podes usar o teu capital para investir no teu negócio. Exato. Exato, se der certo, ouro sobre azul.
Agora, se der errado, tu ficas na penúria. Então, ficas mal. No meu ver, o método mais seguro para tu usares, que é para poder realizar o teu negócio, seria solicitar um crédito. Ou seja, se endividar, que é para poder investir no teu negócio. E depois fazer a devolução com os lucros. Com certeza. É um método muito comum, que muita gente faz, mas também é um método, digamos que arriscado. Com certeza. Arriscado. Eu conheço pessoas que endividaram-se nesse quesito e não conseguiram fazer a devolução dos valores no tempo que lhes foi dado, né? Que o banco lhes foi estabelecido. Olha, daqui a X meses tens de devolver os valores. E normalmente são cobrados com juros. Certo. São cobrados com juros, que são valores acrescentados além do valor que tu tens que pagar. Exatamente, é uma taxa adicional. Exato, uma taxa adicional. Então, tem pessoas que conseguem dar a volta por cima e liquidam a dívida com o banco, né? Devolvem o valor que foi pedido por empréstimo pela pessoa. Certo. E tem pessoas que não conseguem e o investimento que ele fez lhes foi retirado pela empresa que ele pediu o empréstimo, ou pelo banco, ou pela pessoa, derivado de um contrato. Tem pessoas que antes de emprestarem um valor, fazem um contrato. Por exemplo, tu precisas de 2 milhões para abrir um negócio. Eu tenho esses 2 milhões e eu posso te emprestar. Eu faço um contrato e durante X tempo o Fragas tem que me dar este valor com juro adicional de, por exemplo, 5 a 10%. Se tu não pagares no tempo que eu estabelecer, eu fico com a tua empresa que tu estás a tentar investir, ou com a casa que tu queres adquirir. Porque tu tens um contrato, tu assinaste o contrato e nós podemos até chegar ao tribunal com isso. Obrigado. Com isso, e eu, como tenho um contrato como prova, tenho a tua assinatura, eu venço. Não, mas agora é aí onde está. Tu vais correr o risco de perder a tua empresa. Exato. Mas ainda assim vais ter o teu dinheiro na conta. Ou seja, não. Tu podes recomeçar. Um exemplo que eu estou a dar. Para aqueles que têm, vamos dizer, este capital, estão a solicitar um crédito a outrem, né? Estão a trabalhar com dinheiro de terceiros. Certo. Para esse tipo de casos, a pessoa pode perder a sua empresa, o que ninguém deseja, né? Mas no caso de ir muito no negativismo, a pessoa pode perder a sua empresa sim, e com o dinheiro que ele tem no seu cofre ou na sua conta, sei lá onde for, ele pode recomeçar. Pode. Exato. E para aqueles casos de quem não tem, abriu a sua empresa, já passou por várias etapas, primeiro é que você colocar a tua empresa como garantia já é tolice. Muita. Exato. Muita. E no caso, se você assumiu esse risco para avançar deste jeito, metendo a tua empresa como hipoteca para obter este valor, é porque você realmente está certificado que aquilo que tu estás a fazer vai dar certo. E se der errado, infelizmente você vai ficar com um prejuízo. São coisas que realmente acontecem e é recorrente ao nosso dia a dia, não é? Mas eu digo que por trás de um tolo também existe sempre um grande sábio. Por quê? Porque todo mundo gostaria de ter uma liberdade financeira. Ninguém gostaria de trabalhar para sempre ou trabalhar só para pagar contas até o seu último dia de vida. Exato. Então, existem riscos que nós devemos percorrer, não é? Ou atingir, não é? Vamos assim dizer, para podermos alcançar o nosso objetivo. Então, falando um pouco sobre aquilo que é o nosso tema, de que é como liquidar as dívidas para podermos alcançar a nossa liberdade financeira. Certo, eu até fiz alguns apontamentos aqui que eu gostaria de mostrar ao pessoal, não é? Que o primeiro passo é esse, muito simples, que é conhecer o valor total das suas dívidas.
Esse é um passo muito importante. É como tipo, é como um doente, né? Uhum. É como um doente que tem casos graves, por exemplo, um caso de diabetes, né? Nós Sim. sabemos que tem pessoas que têm dificuldades para abandonar o açúcar, coisas doces, né? Tipo refrigerantes, doces, chocolates no caso. E tipo, a pessoa chega numa idade que começa a ter crises, né? A idade começa Há a pouco cobrar. tempo eu vi um caso desse, não vou dizer quem, né? Mas é difícil a pessoa abandonar alguns hábitos. Então, é mais fácil tu primeiro admitires que tu estás diante daquilo, né? Exato. Por exemplo, é mais fácil admitir que não, eu tenho diabetes, eu não posso comer coisas doces. Certo. Eu tenho que me proibir de consumir coisas doces, senão o meu caso vai ficar cada vez mais grave. Enquanto a pessoa não admitir que está nessa situação, né? Por exemplo, aí conhece o valor total da sua dívida. Você tem que admitir que não, pô, eu estou endividado. Certo. Eu tenho um valor X que eu tenho que pagar. Exato. Se tu não reconheceres que tu estás diante desta situação, tu não vais conseguir liquidar a tua dívida. Claro. Por quê? Porque tu vais te distrair com outras coisas. Surgiu um dinheirinho, tu sabes que não, pô, com esse dinheiro eu já consigo pagar aquela dívida. Mas não, fica ainda para depois, vou ainda resolver aquele outro assunto. Não, vou ainda sair com meus amigos. Não, vou ainda fazer aquela determinada coisa. E o que é? O tempo vai passando chefes, e tipo, o tempo vai passando, né? E se tu tiveres numa situação em que tu tens que pagar com juros, o valor aumenta cada vez mais. Exato. Né? Imaginemos que tu tens um prazo de 1 ano para pagar um valor de 1 milhão que tu pediste emprestado ao banco. Nos teus primeiros 3 meses ou nos teus 5 meses tu tens arrecadados 1 milhão e 500. Em vez de tu pagares o valor de 1 milhão que tu tens endividado, tu vais investir mais para ter mais lucro, pelo menos teres mais um lucro de 2 milhões e meio ou 3 milhões para depois devolveres o valor de 1 milhão que tu deves. Só que aí o tempo passa e tu não consegues pagar a dívida. Let me tell you something, bro. Eu vou responder todas as suas afirmações, não vou dizer questões, mas sim afirmações de formas simplificadas. Vamos começar por aqui. Quando se trata de dívidas, seja com uma única pessoa ou com várias pessoas, tu primeiro tens que conhecer o valor total. Exato. E para tu conheceres o valor total, existe a necessidade de tu teres uma santa paciência de criar uma lista, não é? De criar uma lista para saber quantas pessoas tu deves, quais são os valores, para você chegar até o total. Correto? Ok, correto. Exato, primeiro ponto. Quando você passar por aí, então é onde você vai para o próximo passo, que também cá está, que é definir uma meta. Cá está. Definir uma meta da sua economia. Trabalhando como não, é quase impossível um ser humano não receber pelo menos 10 durante um mês. Então, 10 o quê? 10 mil? kwanzas, não 10 vamos kwanzas. falar muito. Ok. Pelo menos 10. Quase impossível. É quase impossível isso acontecer, estás a ver? Então, a definição vai ser muito simplificada. Tu já sabes quantas pessoas tu deves, né? Vamos supor tu deves 3 pessoas. 3 pessoas, mas a tua dívida está avaliada em 1 milhão de kwanzas. Nas 3 pessoas? Nas 3 pessoas. Ok. 2 pessoas tu deves 300, a outra tu deves 400. Ok. Dá 1 milhão de kwanzas. Boa Okay? decisão. Exatamente. Então, diante desta situação de 1 milhão de kwanzas, tu vais começar a estipular a tua meta. Tu ganhas quanto? Eu ganho 200 mil kwanzas.
Ou vamos falar de um valor menor, né? 100 mil kwanzas. 100 mil. Tu vais calcular. Para 100 mil dificultar ainda kwanzas. mais. Exato. 100 mil kwanzas. Eu devo 1 milhão de kwanzas. 100 mil kwanzas. Eu preciso de pagar a renda, por exemplo. Eu preciso de pagar a renda. Eu preciso de me alimentar. Não tenho carro, preciso de usar o dinheiro para transporte ou locomoção. E o táxi subiu. Exato. Então, vamos falar que dentro desta situação dos 100 mil kwanzas, tu já consomes 40% daquilo que é o teu salário, que são 40 mil. Ok. Um exemplo, tu pagas, vamos supor, tua renda de quê? 15 mil, 20, um quartinho, onde você fica só. Pode ser. Exato. Pode ser. 15 mil, 20. 20, se for 20, tu vais gastar com 30 mil. É. Diante dos 50 mil exemplos, né? Então vamos falar de Certo. 50 mil, Em dentro casa, dos 50, tu tiras tipo, 20, a ficas renda com 30. já engloba tudo, energia Exato. e... Já engloba tudo. Certo. Tu ficas com 30, dentro dos 50 tu ficas com 30. Uhum. E dentro desses 30 você diz, não, olha, vou tirar 10 mil, que é para sobreviver. Vamos supor que no trabalho tu já almoças e tudo mais, esses 10 mil vou tirar só para sobreviver, comprar extras para jantar, Para um final de semana, feriado. Exato. E os outros 10 é para locomoção. Exato. Consumiste 40 mil, e os 10 desses 50 foi para os outros 50 que fez os 60. Que ficaram. Exato. Então, dentro desses 60 mil kwanzas, tu vais ter que subtrair esses 60 por 3. Que Saber vão dar 20. saber quanto é que você vai pagar cada pessoa, não é? Estamos a falar, tu deves 1 milhão a alguém que tu deves 300, duas pessoas 300 e outra 400. 20 vezes 10 são 200. Vezes 12 são 240, correto? Quer dizer que anualmente... Não chega nos 300. Não chega. Anualmente, por pessoas, tu vais dar 240 mil kwanzas, o que quase ninguém aceita. Mas tudo, quando se trata de capital, existe sempre o fator negociação. E muitos voltam na velha. Exatamente. Então, quando tu definires essa meta, é ali onde tu vais para o terceiro passo, que é o passo muito importante, que é a negociação, que eu acabei de falar há alguns segundos atrás, não é? Tu vais meter o pessoal sentado, pronto, olha, a minha situação é essa, tu vais explicar sem filtros. E com base nas informações, tu vais apresentar a tua proposta. A minha proposta é de pagar a vocês a priori 20 mil kwanzas. O facto de você definir os 20 mil para pagar mês não quer dizer que a pessoa é obrigada a aceitar os teus 20 mil. Não é. Não quer dizer nada, ou seja, isso não garante nada. Nem um pouco. Exatamente, mas é a primeira forma que tu tens de resolver o problema da pessoa. Correto? Correto. Exato, então, diante desta posição, deste posicionamento, não é? Vamos nos colocar no lado oposto. Se tu sentes a necessidade de receber o teu dinheiro já, tu podes cobrar a pessoa para você receber já. Mas isso também não garante que a pessoa que te deve, o devedor, vai liquidar a dívida instantaneamente, porque ele não tem condições para te dar o dinheiro já. Não tem. Exato. É basicamente alguém que tem uma dívida de 100 mil, mas ganha 30 e gasta 20. Estás a ver? Mensalmente. Exato. Então, dentro disto, tu vais viver com, como dizem, né, na gíria, com a corda no pescoço. Vai ver apertado. Tu tens várias opções. Primeira opção, se penalizar. Como dizem na gíria mais uma vez, vais aguentar o barulho com o pessoal. Como estávamos a dizer. Prontos, como eu estava a dizer, não é? Vais ter que aguentar o barulho. Vais ter que penalizar ou prejudicar outrem, que é para poder sair desse buraco. Aqui estaríamos a usar já a teoria da mão invisível. Pegar nos teus interesses pessoais e tornar num interesse comum. E para você fazer isso, tinhas que fazer o quê? Vamos dizer, reduzir os custos, não é? As despesas e aumentar os ganhos. Okay. Prontos. Suponhamos que façamos aquilo que tu disseste, que é voltar na velha. Aí podia ajudar muito. Terias a redução, não é? Não ias pagar renda.
não ias pagar renda, não ias se preocupar em ter 10 mil kwanzas, por exemplo, para aquela alimentação básica do pequeno almoço e do jantar, já que você almoça no serviço. Ias simplesmente se preocupar em ter o teu valor para a locomoção. Muitas das vezes, esse almoço que a pessoa tem no trabalho são feitos em casa. Certo. O meu, pelo menos, eu faço em casa e levo. Quer dizer que é mesmo um gasto que vais fazer. Certo, mas vamos dizer que, hipoteticamente falando, o teu próprio serviço, a tua própria empresa Exato. já disponibiliza o almoço aí para o pessoal. Exato. Então, dentro desta situação, podias conversar com a tua família, né? Pá, mãe, eu infelizmente não vou conseguir ajudar em casa nesse momento porque eu preciso de resolver algumas situações. Ok. Ela também não é obrigada a te entender. Não, Mas... nem um pouco. Exato, mas acreditando no bom senso da pessoa, claramente que ela podia te entender. Tu és filha, para filho, tá bem, vem, resolve isso e depois nós vamos ver como é que vamos dar o jeito com o resto. Então, se você mensalmente restava com 60 mil para liquidar a tua dívida, automaticamente tu vais passar a restar com 90. Ok. Dentro destes 90. Aguenta o barulho, amarra o cinto, junta o teu valor e procura investir. Procura investir com o pouco que tens, né? Com o pouco que tens, que é para aumentar os teus ganhos e acelerar na redução da dívida, não é? Essa é a primeira opção. A segunda opção é aquela mais arriscada, que às vezes dá certo e outras vezes pode ser prejudicial ou pode piorar na situação, que é trocar as dívidas caras por dívidas baratas. Existem várias formas de fazer isso. Uma das formas seria encontrares alguém com posses que possa pagar por ti, ou seja, comprar a tua dívida. Ele vai pagar os credores, não é? Acredito que o termo é esse. Ele vai pagar as pessoas que tu deves. E automaticamente tu passas a dever ele. Uma só pessoa. Exatamente. Que fica mais fácil. Exatamente. Fica mais fácil e tu vais negociar com ele o método de pagamento. Se essa pessoa não existir, então com base no teu salário, tu podes procurar um avalista para solicitar um crédito bancário. Isso também seria uma hipótese. Ok. Com base ao crédito bancário, eles iam dar o valor que tu tens. Quando tu receberes o valor que tu realmente queres, tu tens duas opções. Resolver o problema de uma vez ou usar metade deste valor para reinvestir num outro negócio para aumentar os teus ganhos, a fim de liquidar a dívida que tu tens com outrem e ainda assim continuar a lucrar. Percebe? A ideia é lucrar. Exatamente. A ideia é ter muito mais do que aquilo que tu tens. Exatamente, porque o crédito é uma faca de dois gumes. É bom e é benéfico quando as coisas estão a ir bem e é prejudicial quando tu não consegues satisfazer a necessidade da entidade que disponibilizou o capital. Valores. Exatamente. Tipo, sabes me dizer o que é um ativo e o que é um passivo? Não é bem assim que eu queria perguntar. A palavra me foge. O que é um lucro? Lucro não, né? Valor líquido, valor bruto. Valor líquido não. Líquido e bruto não. Okay. É mesmo ativo e passivo. Um ativo e um passivo. Tipo, um valor... as palavras me fogem. O termo correto, no caso. Eu poderia dizer uma ação ativa e uma ação passiva, mas não é isso. Tem a ver com valores mesmo. Tipo, um ativo é tudo aquilo que te gera lucro. E um passivo é tudo aquilo que não te gera lucro. Por exemplo, um carro que tu tens em casa, parado, não funciona, é um passivo.
Com certeza. Tu me perguntaste e tu respondeste. Exato, exato. Pronto, eu não estava a encontrar a palavra correta, né? Que é para te fazer entender o que é que eu queria dizer. Mas é basicamente isso. Um ativo é um item que te gera lucro, né? Tu tens um carro que pode te gerar lucro de que forma? Tu podes pôr tu podes fazer táxi, tu podes usar como transporte, podes contratar um motorista, né? Isso vai te gerar lucro. Tu podes pôr num aplicativo, Lyft, Yango, né? Fora tem Uber. Tu podes fazer isso de várias formas. Tu podes torná-lo no ativo de várias formas. Agora, um carro que tu só gastas com combustível, com manutenção, indo para trabalho, indo para faculdade ou lazer, simplesmente não te gera lucro, é um passivo. Uma casa que não está no aluguel, Sim. é um passivo. Tu só gastas com água, luz, internet, cômodos, televisão. Tu só gastas, é um passivo. Já tu tens 2, 3 casas no aluguel, é um ativo, porque te gera lucro. Era basicamente isso que eu queria compartilhar quanto a isso. Não, Mas isso que disseste é verdade, é verdade, é verdade. A diferença do ativo e passivo é essa mesmo. No caso do carro, deste vários exemplos, mas tudo baseou-se naquilo que é o táxi privado. Tu podes conduzir ou meter alguém para conduzir por ti. Tu podes subcontratar, não é? Empresas terciárias que façam isso, ou mesmo particulares que possam trabalhar por ti. E no caso da casa também é a mesma coisa. Isso é, desde que estejas a consumir, torna-se um passivo. Exato. Se tiveres a alugar de alguma forma, tornar aquilo numa guest house, numa casa para arrendamento, alugar os quartos, torna-se um ativo. Exato, mas isso são coisas que só acontece quando nós temos a capacidade de torná-lo realmente no ativo. No caso de, vamos incorporar já a terceira pessoa, né? O João, que está com a dívida de 1 milhão de kwanzas e tinha que resolver os seus problemas, ele não tinha nenhum ativo. Ele basicamente está numa ação passiva. Exatamente. Ele só tem o trabalho dele e a vida dele. Exato. Ele não tem mais nada. Está basicamente numa ação passiva, porque ele só perde. Exatamente. Ele não ganha. Exatamente. Então, pronto, não é? Com base aos exemplos que fomos dando, com base às opções que fomos dando, não é? Pese embora eu já mencionei sobre o controle de custos, eu não aprofundei basicamente isso, mas é algo que todo mundo tem em mente, não é? Então, de acordo com os 4 passos dados, tem o 5º que realmente é este, é saber controlar os seus gastos. E isso é muito importante para nós, porque às vezes nós, seres humanos, temos a tendência de procrastinar. Vamos criar uma planilha. Não, olha, esse mês vou resolver os meus problemas com as 100 mil kwanzas que eu receber, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou tirar no táxi, vou pagar as minhas dívidas. Mas tem situações que terminam só na teoria. Por quê? Porque você recebeu o valor agora. Em vez de você controlar as suas despesas, né, os seus gastos, o que é que vai acontecer? Vais te encontrar com um amigo, um exemplo. Aquilo que eu estava a dizer. E se você for um gajo impulsivo, já vais tirar um 10, um 15, um 20, um 5. Há quem nem vai muito pelo amigo, né? Há quem tem aquela namorada que só gasta. Exato. Um passivo na vida dele. Só gasta, né? Há quem tem um passivo que chama de namorada, mas é um passivo. Graças a Deus, a minha
me incentiva a fazer outras coisas. Isso é muito bom. Ela me dá algumas ideias. Mas tem algumas mesmo que é só gasto. Certo, mas eu digo que todo e qualquer homem atrai o tipo de energia que ele quer quando se trata de damas. As mulheres, Nem sempre. mas eu acho que sempre. Sabes o porquê que sempre? Nem sempre. Sabes o porquê que sempre? Elton, eu vou dizer o porquê que eu digo que sempre. Tu lembras quando nós estávamos a conversar sobre a autossabotagem? Tu vês uma mulher que tu achas uau, mas tu não consegues ir lá porque você já criou um bloqueio automático. Isso também acontece. Exato, isso também acontece ao selecionar uma mulher. Infelizmente nós os seres humanos, em especial nós homens, muitas das vezes não temos aquela capacidade de conhecer primeiro a pessoa antes de você ficar com a pessoa. Muitas das vezes acontece muito, não só aqui, no mundo inteiro. Exato. Ele, tanto o homem como a mulher, né? Viu a pessoa, gostou, o homem por ser mais visual, viu a pessoa, gostou, vai logo relacionar-se. Vai direito ao ponto, ele. Hoje em dia as coisas estão muito imediatas. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje nós, o ser humano já não quer passar pelo processo de conhecimento, né? Conhecer a pessoa. Exatamente. A pessoa quer ir lá e tal, já está. E já está. E depois tem outra situação que é nos deixamos levar muito pela vaidade. Muito. Vou dizer algo muito simples que acredito que muitos não concordam, não é? Mas é a verdade. Você para estar com alguém, o que te atrai de primeira é o físico. Estamos a dizer em termos de beleza. Aparência. A aparência em si é atraente. A aparência em si é atraente. E tu, quando vais ter contato com essa pessoa, o que dita a regra do jogo são sempre os primeiros 5 minutos. Com base nos primeiros 5 minutos é que você vai conseguir definir se essa pessoa dá ou não dá para você conhecer. Dá ou não dá para ser tua, ou teu, não é? Mas é dali que nós podemos ganhar ou tropeçar. Estás a ver? Mas pronto, não vamos muito por aí, vamos voltar no que interessa. Só para finalizar esse ponto. É daí onde podemos ganhar ou perder. Por quê? Porque depende muito da pessoa que nós vamos nos relacionar. Como eu disse, tem pessoas que te incentivam a elevar e tem pessoas que te fazem regredir. Com certeza. Então, conheçam a pessoa antes de relacionarem-se. Claro. Nem todo mundo tem o privilégio, a bênção de ter uma mulher como a minha. E a minha, então. Estás a ver? Então, mas vamos voltar ao que interessa. Pronto, como estava a dizer, estávamos a falar sobre definir os seus gastos, não é? Exato. Exatamente. Tu não, normalmente quando estás em situações críticas ou não, quando realmente tens um objetivo a se alcançar, você tem que saber o que é que você quer consumir. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. São completamente diferentes. Exatamente. Independentemente da situação, com ou sem dívidas, tu tens que saber criar uma poupança. Isso é um ponto crucial para nós, a juventude. A poupança. Nem que for de 50 kwanzas, 10, 20, 30, 500, 1000, 2000, mas pelo menos alguma coisa tu tens que ter na retaguarda. E aquilo vai crescendo. O segundo ponto é, antes de você mexer no teu valor para lazer, primeiro resolver as situações prioritárias. As tuas pendências. Exato. Só depois é que você possivelmente pode usar para os teus vícios, o teu consumo pessoal. Os teus gastos. Exato. Tipo, o facto de você ter uma dívida não quer dizer que tu não vais ter um perfume, não quer dizer que não vais ter um mundo, não vais comprar uma t-shirt, um tênis. Não tem sentido você simplesmente... Tem sentido até ter, né? Você acelerar o processo, mas não cai bem
você querer resolver problemas e você nem sequer ter forças ou imagem suficiente que é para poder resolver essas situações com outras. Basicamente, a pessoa vai se sentir tão apertada que vai começar a comer mal. Claro. Dormir mal, né? Comer mal me refiro a ter peso na consciência de gastar Exato. com Vai se retrair. alimentação. Ele vai se retrair, não, esse valor aqui até podia comprar de 50 mil, mas vou comprar só de 20, vou guardar 30 para juntar no valor daquela dívida. Exato. Não, esse mês sobrou um bocado, vou gastar só 15. Não, esse mês vou gastar só. Ele vai regredindo as suas atividades, a sua alimentação, o seu sono. Porque o sono, por quê? Porque a pessoa pensa muito durante a noite como é que eu vou arranjar meios, condições para liquidar essa dívida. Por vezes tu vais para a cama às 22 e só consegues dormir meia-noite, 1 da manhã. Há dias que dormes 2, 3. Eu acho que isso varia muito. Para acordar que é 5, 6 horas para ir para o trabalho. Eu acho que isso varia muito. Porque você tem que criar sempre um plano estratégico, mas independentemente da situação, tu tens que levar em consideração que a saúde mental é muito importante. Muito. Exato. Então, para tu estares mentalmente bem, tu tens que saber definir as coisas na tua vida. Tu tens que saber colocar limites nas pessoas, inclusive as pessoas que tu deves, estás a ver? O facto de eu te dever não quer dizer que tu tens que agir comigo como bem entendes. O facto de eu te dever não quer dizer que tu tens que falar comigo como bem entendes. Essa é a questão do bom senso. Exato, mas isso não se trata só do bom senso, isso trata-se de ética. Sim, eu particularmente já tive em situações complexas, não é? Certo. Já tive em situações complexas na qual eu não estava a conseguir resolver os meus problemas e tive que ver alguém para comprar as minhas dívidas. E essa pessoa ajudou-me, com certeza ela ajudou-me, e agora chegou a hora de retribuir ajuda, não é que eu quero liquidar as próprias dívidas. Com essa mesma pessoa. Exatamente. Eu devia N pessoas e ele comprou as dívidas todas e agora devo só uma pessoa. Ninguém vive sem dívidas. Mas as dívidas surgiram por um motivo positivo. Pese embora não acabou da melhor forma, mas surgiram por um motivo positivo. E nós temos que ser flexíveis conosco mesmo para conseguirmos honrar com compromisso. É dali onde parte a tua afirmação, que é começar a pensar como é que tu vais resolver esse problema. Exato. Estás a ver? Exato. Começar a estipular as coisas. Então, tudo isto que se mencionou outrora, inclusive os pontos sobre a definição dos ganhos, sobre as despesas, sobre ativos e passivos, baseia-se num único ponto. Um único ponto que é muito simples, que é este: a educação financeira. É muito importante. É muito importante. Tipo, principalmente nós africanos, não temos muita educação financeira, né? Tudo bem que na infância as nossas mães, os nossos pais nos mandam fazer determinadas compras pequenas, né? Por exemplo, comprar um pão, né? Comprar pão, tipo, sei lá, fazer um pagamento há quem já faz pagamentos de energia com 15, 16 anos, né? Há quem já faz isso. Eu comecei a resolver coisas de casa cedo. Eu com 15, 16 anos já fazia pagamentos de coisas que os meus irmãos mais velhos é que tinham que fazer, mas nem sempre tinham aquela disponibilidade. Então recaía sobre mim. Eu ia pagar a energia, aqui mesmo na administração. Às vezes, tipo, eu comecei a fazer compras de pequeno almoço, bebidas, né?
para vendas, no caso, ir em praças. Eu já comecei a fazer essas coisas cedo, mas ainda assim nós não temos uma educação financeira de verdade. Claro. De verdade, Claro. nós não temos. Claro, e quando se diz nós, não estamos a dizer propriamente nós, né? Estamos a falar num cômito geral. Geral. Exato, porque atualmente os adultos de agora, que são as crianças do passado, os dos 90 e dos 80 e máximo até 2000 da nova geração, pronto, estão com uma visão totalmente diferente daquilo que é a visão de quem nos segurou no passado. Exato. Então, a educação financeira é algo que na verdade devia viver conosco, mas não vive. Não vive. Isso de estar a procrastinar, muitas das vezes, é que nos faz deixar as nossas responsabilidades para depois. Então, se tu não consegues definir quanto é que você quer gastar mensalmente, quanto é que você quer guardar mensalmente, aonde é que você quer chegar, e tens simplesmente o desejo, tu nunca vais conseguir alcançar uma educação financeira. Tu nunca vais conseguir realizar os teus reais objetivos. Tu não vais chegar a realizar aquilo que é o tal dito sonho, né? Porque uma coisa é querer ser rico, por exemplo, e outra coisa é lutar para ser rico. Uma coisa é querer ter educação financeira, outra coisa é aprender a ter educação financeira. Como é que se aprende a ter educação financeira? Existem vários métodos, na verdade. Existem vários métodos. E de forma resumida, podemos listar só três para finalizar? Essa chamada. Até é muito importante. Nesse caso, podemos então listar pelo menos 3, que é para podermos finalizar. Educação financeira? Exato. Sim. 3 maneiras de estudar a educação financeira. Sim, podemos. Alguns métodos foram citadas há minutos atrás, não é? O primeiro método é definir metas. Ok. Exato. Primeiro método, definir as metas. Segundo método, gastar menos do que aquilo que tu ganhas. É um bom ponto. Exatamente, gastar menos do que aquilo que tu ganhas. Reduzir as perdas e aumentar os ganhos. Exatamente. Então, primeiro né? Como é que é? Definir as metas. Definir metas. Exato. O outro. Gastar menos do que aquilo que tu ganhas. Exato. Ou seja, diminuir as despesas. Diminuir os gastos e aumentar os ganhos. Exato, exatamente. E o outro? E o terceiro método, que é o que se mencionou antes, não é? É conhecer realmente aquilo que são as tuas despesas, não é? Conhecer aquilo que são as tuas despesas, ou seja, prioridades. Isso podemos falar do que basicamente está interligado com os 2 primeiros pontos mencionados outrora, não é? Que é, se você saber aquilo que é prioritário para ti em termos de despesas, obviamente que você vai conseguir gastar menos e ganhar mais. Então ali tu podes incluir um quarto ponto que é opcional, que é começar a criar uma poupança. Tem muitas das vezes, né? Faz-se muito que é criar conta poupança. Muitos casais criam conta conjunta, né? Para guardar aí alguma coisa. Você passou aí. Para guardar alguma coisa, né? Para mais tarde ter um valor mais acrescentado para um determinado objetivo. Exato. Então, só me resta finalizar o vídeo. Eu acho que já falamos bastante sobre isso. Eu espero que vocês tenham adquirido alguma coisa, algum conhecimento com isso.
Então não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem. Quer dizer mais alguma coisa antes de finalizar o vídeo? Não, apenas dar um forte abraço à minha namorada. Amor, beijo. Estou com ciúme aqui desse homem. Rala, manos. Força. Se inscrevam, ok? Ah, sou bonito, é? Na câmera lenta. Porra.